Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Laura Carvalho, sou pós-doutoranda do CEUCI, Centro de Estudos sobre Urbanização por Conhecimento e Inovação, vinculada à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês, só um minutinho, o artigo Práticas de Educação e Preservação Ambiental promovidas pelo Coletivo Urbano de Campinas, cuidadores do APP do Jardim Miriam. O trabalho está inscrito na categoria de artigo completo, no eixo temático Educação Ambiental e Práticas Ambientais. Eu escrevi esse artigo juntamente com a Beatriz Arruda, que é doutoranda do FECFA Unicamp, com a professora Emília Wanda Rutkowski, que é professora da FECFA Unicamp. Eu sou socióloga de formação e desde a graduação o meu tema, né, o foco da minha pesquisa é sociedade civil organizada em torno da sustentabilidade. E como eu estou em Campinas agora por conta do pós-doutorado, eu estou estudando os coletivos da cidade de Campinas e, no caso, focando aqui no coletivo de meio ambiente dos cuidadores da PP. Então, qual que é o contexto da pesquisa, né? O papel desses coletivos urbanos na gestão de amplas áreas verdes que podem podem ser de grande tamanho ou não, tá? Para entender o quê? Como é que esses coletivos geram conhecimento que priorizam conservação e preservação ambiental nessas áreas. Eu utilizo muito referencial teórico do urbanismo tático, que é referente a coletivos urbanos que têm emergido nos últimos anos como protagonista na gestão de áreas verdes, na promoção de práticas sustentáveis em espaços urbanos, que são formados por grupos, né, membros da sociedade civil, e que ocupam áreas negligenciadas pelo poder público, atuando então nessa preservação e revitalização de espaços degradados, né? Então, nesse contexto, a gente vai entender aqui quais intervenções diretas, pontuais ou contínuas o coletivo da PP faz e como é que eles ilustram também essa crescente importância dos coletivos, né, urbanos e também em áreas periurbanas da cidade na promoção dessas práticas sustentáveis, demonstrando como a sociedade civil se ocupa da ausência do poder público, né? Porque se for esperado do poder público, né, pode demorar ou pode não acontecer, então são as pessoas realmente se apropriando da gestão desses espaços verdes. E o que é muito curioso nos cuidadores da PP, assim como muitos coletivos que foram fundados durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, estavam cansadas, queriam ter, né, sair um pouco, e a partir disso, né, desse contexto pandêmico, de ter que ficar isolado, algumas pessoas começaram a ver, tem uma área verde aqui perto de casa, começaram a ir para esses lugares, né, frequentar, fazer caminhadas, e viam lixos, descartes irregulares, enfim, aí um grupo de pessoas se conheceu através dessas andanças na região e fundaram o coletivo. E, claro, naquele momento, seguindo todas as regras, né, as recomendações da vigilância sanitária, utilizando máscara e mantendo a distância um do outro, e começaram a fazer, então, limpeza daquele terreno e também começaram a abrir trilhas. Então, o Jardim Miriam está localizado no norte, na região norte de Campinas, aí como vocês veem no mapa. Está próximo também à Unicamp. Aqui, esse aqui a gente está vendo aqui o Jardim Miriam, o bairro do Jardim Miriam, que a placa educativa indica essa área verde, certo? Com essa bolinha aqui embaixo é a área de preservação, então é a área do Jardim Miriam, né? A gente está próximo aqui do Sirius também, do acelerador de partículas e do CPQD do Parque Tecnológico, atravessada aqui pela rodovia Doutor Pereira de Barros. Então, esse é o território aqui da placa educativa. Aqui é o bairro, né? Nesse tracejado verde a gente vê o bairro do Jardim Miriam, e aqui nessa área verde a gente vê, então, a área da PP do Jardim Miriam. Qual que é o objetivo geral do trabalho? Examinar as práticas de educação ambiental e sustentabilidade pelo coletivo na cidade de Campinas e os objetivos específicos, descrever as práticas e analisar o impacto dessas práticas no engajamento da comunidade local.
A abordagem foi qualitativa, né? Eu fiz entrevista com duas lideranças do coletivo em setembro de 2020, de 2023 e participo como observadora, né? Então, a metodologia de observação participante e múltiplas atividades do coletivo. Eu participei de mutirões de limpeza, plantios de árvores e fiz algumas visitas técnicas também com professores estrangeiros e locais também. E coleta de dados secundários, a partir da análise do documentário Conhecer para Preservar a APP do Jardim Miriam, que vocês encontram no canal do YouTube. E quais foram aí os resultados, né? A gente pensa em governança descentralizada e participação comunitária, né? Por quê? Eles oferecem esse modelo descentralizado, na quais as práticas são implementadas com base na ação direta e no engajamento coletivo. Essas intervenções são algumas pontuais, outras são permanentes e demonstram como esses cidadãos se apropriam de um caminho eficaz para construir uma cidade mais resiliente e equitativa, né? Essa governança descentralizada é essencial na atuação do grupo, né? Eles não têm formalização jurídica, não possuem o CNPJ e as atividades são organizadas semanalmente para tratar de temas específicos, como comunicação, articulação política, então, as grandes decisões são tomadas em assembleias abertas, né, a todos os membros que garantem uma governança participativa. Atualmente, o coletivo possui 87 membros, dos quais cerca de 25 participam com regularidade, e você tem um grupo menor também, de 12 pessoas, que é diretamente responsável pela tomada de decisão e pelas organizações das ações, né? Em relação à diversidade, eles falam que ainda precisa de um pouco mais de diversidade, sim, em relação a níveis socioeconômicos, predominância tem mais mulheres, né? E a baixa participação também de pessoas pretas ou pardas, né? Em termos de tecnologia, eles fazem o uso de aplicativo de WhatsApp e armazenam dados também no Google Drive, né, onde eles organizam seus documentos e mantêm os relatórios das reuniões mensais e de suas ações também. Eles usam bastante as mídias sociais de Instagram. Principalmente, eles têm uma homepage e com o Instagram, eles, de forma gratuita, né, eles conseguem divulgar não somente para a comunidade local, mas para um público mais amplo também na internet, e que se interesse pela temática de gestão de base comunitária ambiental em centros urbanos. Então, aqui a gente vê, né, o site dos cuidadores, o perfil do Instagram e o canal do YouTube. A representatividade, apropriação dos espaços públicos para reivindicar essa sustentabilidade urbana, né? Então, como a gente hoje, né, entende que existe uma crise de representatividade política muito grande, quem se apropria desses espaços públicos são os coletivos, né? Que reflete esse enfraquecimento do Estado como gestor de espaços urbanos, né? Na capital paulista, São Paulo, a gente tem um exemplo ali do Parque Augusta, né? Que depois foi também, vamos dizer, cooptado, né, pelo mercado, porque é interessante ali para o mercado imobiliário ter um parque, porque isso valoriza o imóvel nas áreas, mas começou como um movimento contemporâneo de ação de função socioambiental de espaços urbanos, né, como resposta à ineficácia de poder público. A conexão entre sociedade civil, né, e esse conceito de cidades sustentáveis também aparece por conta no caso da coletivo da PP, eles se engajaram também numa luta de implementação pelo Parque Linear do Córrego São Francisco, né, que garantiria a preservação da área e promoveria o uso sustentável comunitário desse espaço. Então, isto não é só de um espaço local ali que eles estão tomando conta, né? Se você for pensar também nos corpos de água, nos corpos hídricos, né, que atravessam enormes áreas verdes, né? Então, você está falando também da gestão desses corpos de água. E a gente trabalha aqui também teoricamente, né, falando do Henri Lafèvre, do direito à cidade, dessa participação comunitária. E por que que o Lafèvre, por que que a gente evoca o Lafèvre para falar do papel dos coletivos, né? Porque ele fala do direito à cidade, desse envolvimento, da participação ativa das decisões sobre uso e gestão do espaço urbano e que tem um pressuposto democrático inclusivo, né, possibilitando que a comunidade modele
o espaço de acordo com as suas necessidades e aspirações, certo? Promovendo uma gestão equitativa desses territórios. Tá? A educação ambiental crítica, né, que estimula o quê? Mudança de valores e atitudes em relação ao meio ambiente, sensibilização para recuperar, preservar e desfrutar dessa natureza e meio urbano, e cria principalmente esse sentido de pertencimento da comunidade, de afetividade, de afeto em relação à natureza, ao meio ambiente, de identidade e de responsabilidade cidadã. Então, a gente chama isso de cidadania ambiental ativa. Certo? No coletivo, né? Como é que se aplica, né? Porque são conceitos interessantes, mas como é que isso é aplicado na prática? De fato, com trabalho concreto, com ação concreta, né? Os mutirões, o plantio de muda, confeccionar e instalar placas, né? De sinalização também ao longo das trilhas para as pessoas saberem quais são as árvores presentes, quais são as plantas, trilhas ecológicas e construção de borboletário, né? Também fazem campanhas de financiamento coletivo, eventos culturais, enfim, então sempre tem uma comunicação muito forte ali, pedagógica, com a comunidade mais ampla e, consequentemente, com toda a sociedade. Em relação aqui, né, as parcerias com a administração pública local existe, né? Existe essa comunicação, né? Não é que o poder público se recusa a dialogar com o coletivo. Em alguns coletivos existe, de fato, uma relação muito mais contenciosa, devido a todo tipo de interesse, mas aqui no Jardim Mira eles conseguem ter um diálogo, certo? Principalmente ali em relação à questão da gestão de esgotos que tem ali na região. Com universidades, com escolas locais, com empresas também, pouco, mas tem uma relação com empresas quando querem fazer alguma ação relacionada ao meio ambiente, fornecem ali um pouco de financiamento. E as perspectivas futuras do coletivo é de expandir a parceria com escolas, isto é, ampliar essa ação, né, esse outreach com a comunidade e com escolas, né, instalação de novas placas educativas, manter e expandir as trilhas ecológicas e fortalecer ações de recuperação da vegetação nativa, além de incentivar as ações culturais e ambientais em eventos locais em outras regiões da cidade também, para expandir para que outras áreas da cidade, outras pessoas conheçam a atuação do coletivo. Então, aqui essa fotografia a gente vê um dia que foi de limpeza e que foi financiada por uma empresa, né? Foi uma ação de voluntariado, então veio o pessoal que trabalha na empresa, vieram estudantes, o pessoal do coletivo, devia ter por volta de umas 25, 30 pessoas. Aqui eles conseguiram também essa placa, né? APP Área de Preservação Permanente. É crime jogar lixo ou atear fogo, né? Proteja, e a placa dentro da APP do Jardim Miriam, explicando toda aqui a região, né? Onde estão os condomínios, o que tinha, o que eles estão fazendo, explicando o que é um parque linear, o que é uma APP, quais são as trilhas, os cuidados, os pontos, as nascentes, né, dentre outros. Os bichos que moram ali, então, de fato, tem esse caráter muito educativo. Aqui a gente vê, né, também alguns dos membros fundadores da APP, aqui os equipamentos, né, que tudo isso, gente, feito de forma voluntária, né, sem remuneração e sem um apoio institucional mais robusto por parte do poder público ou por parte da iniciativa privada. Então, o que a gente tem aqui em termos das considerações finais, né? Então, você tem um aumento da sensibilização sobre a importância da APP e os problemas relacionados, né? A atuação desses grupos vai além dessa recuperação física do espaço, né? Promove um novo conjunto de costumes e hábitos que moldam o comportamento coletivo, né? Isso porque também eles transformam, né? Ali a gente está falando de uma microbacia, de um microterritório urbanizado, né? Nesse território que prioriza a conservação e preservação ambiental, né, criando novas dinâmicas de interação comunitária. Então, veja, se não fosse a área verde, talvez essas pessoas nem se conheceriam, né, que dirá se engajar numa ação coletiva.
Então, esses princípios de envolvimento comunitário em ação concreta demonstram a relevância da apropriação do espaço como um local de aprendizado e conscientização, e como isso como um fator-chave para a sustentabilidade urbana. Certo? Em qualquer cidade, né? Enfim, você vê muitas áreas verdes ou espaços abandonados, assim, aquilo pode virar uma horta, aquilo pode ser uma área de encontro, aquilo pode ser não só um fator de preservação, mas de envolvimento comunitário muito grande também. Oferece, assim, uma alternativa viável na construção de uma cidade mais justa, resiliente e socialmente e ambientalmente responsável, certo? Então, a partir dessas articulações, né, que se dão, mas quais são os desafios persistentes ali, né? Representatividade pouco diversa no grupo gestor do coletivo, ainda é um pessoal branco de classe média, eles gostariam de ter maior diversidade nesse sentido, maior apoio institucional, soluções para viabilizar o descarte adequado de resíduos e impedir contaminação por esgoto. Particularmente, o descarte adequado de resíduos é bastante problemático para grupos que atuam em áreas grandes ambientais, porque as pessoas não sabem onde descartar, principalmente móveis, eletrônicos, equipamentos ou coisas de tamanho, né, maiores. Não sabem onde descartar, falam assim: ah, tem um mato ali, tem um terreno abandonado ali, vou jogar lá. Isso acontece muito, não importa também assim o quanto eles façam de conscientização, coloquem a placa, sempre tem um lixo ali, certo? Isso é uma dificuldade muito grande. E, bem, além dessas, né, tem também um esgoto ali que conseguiram conter, a prevenção de riscos relacionados a eventos climáticos extremos, né, tanto quanto estiagem quanto chuvas intensas, pois a mata ajuda a absorver essa água. Então, agradeço a atenção. Entrem na app, no coletivo, no perfil do Instagram do coletivo da app do Jardim Miriam, veja o seu trabalho, participe. Quem puder vir a Campinas, quem estiver em Campinas, eles sempre divulgam as ações, né, o que estão fazendo pelas mídias sociais. Então, sempre um prazer receber, né, novas pessoas, compartilhar conhecimento, enfim, e tudo o que esse tipo de ação social coletiva promove. Muito obrigada.